noite para todo mundo. Então, essa é a turma do módulo 3 de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros. A gente está na nossa segunda aula. Nossa primeira aula foi semana passada. E o que a gente vai hoje? A gente vai seguir para um caminho que eu acho que é bem interessante e que vai ser importante para todo mundo, que é o caminho mais essencial para todos vocês, né? Acho que para mim, com certeza também, que é a parte que a gente vai sistematizar, né? Que a gente vai juntar algumas informações que a gente começou a falar na semana passada, né? Na semana passada a gente viu algumas coisas em relação à escrita, a maneira como construir, como passar uma informação. E a gente hoje vai seguir a partir de temas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tem um manual de ensino de português que é bem interessante, que foi feito pelo pessoal da Universidade Estadual de Campinas. E aí, eu vou disponibilizar para vocês. Coloquei no grupo do WhatsApp. Ele deve... Pronto. É um manual meio grande, assim, mas eu gosto dele porque ele tem duas coisas. Ele é um manual que foi pensado para grupos de pessoas que estão no Brasil, que precisam aprender português e, sobretudo, ele tem uma coisa, gente, ele tem texto em creole e texto em espanhol. Então, quando você tiver dúvida, você pode fazer ali a conexão, né, com as línguas que vocês, as línguas maternas de vocês. Tem também, para quem precisar, tem alguma coisa em francês, mas é muito legal. E a gente vai começar, eu vou partir desse manual, que é o módulo, eu vou partir dele da parte do módulo 2, que é bem interessante para a gente olhar algumas coisas. Deixa eu apresentar aqui. E a gente tem esse manual aqui, deixa eu mostrar para vocês. Como que eu coloco? Esse daqui, ó. Vamos juntos, curso de português como língua de acolhimento, trabalhando e estudando. Por que eu vou partir desse manual? Primeiro porque ele está disponível na internet, ele é gratuito. Tá? Ele foi feito pela Universidade Estadual de Campinas, por uma equipe de professores, né, e pessoas que trabalham com pessoas que chegaram ao Brasil e precisam aprender português. Ele é um manual de 2020, tá? Ele foi lançado recentemente e ele tem muita coisa legal, assim. Vocês podem ver, tá? Aqui tem em português. Aí depois ele vem explicando como é que funciona o livro. Esse é o livro do aluno. Tem vários links, tem muita coisa que vocês podem ver. Aí vem, acho que isso é árabe, se eu não me engano. Aí depois vem isso, essa língua aqui para mim é creole, com certeza. Alguém pode confirmar? Eu acho que sim, né? Em creole, vocês estão vendo? Eu tô olhando, mas eu não sei se isso é crioula. Alguém pode... Esse aí, é crioulo mesmo. Então, ótimo. Então, É crioulo. Obrigado, gente. Tem essa apresentação em creole e depois tem em espanhol também, tá? Então, assim, o que eu acho legal é que o manual, ele tem também essa possibilidade para vocês verem as dúvidas e, caso precisarem, inteira disponível. Então, assim, eu coloquei no grupo do WhatsApp, vocês podem acessar lá e tudo que tem as informações, tá? Então, isso é uma coisa... É muito interessante. Obrigado, professor. Disponha. Acho que para vocês é muito bom. Para quem tiver dúvida no creole, tem o francês também. Como eu tenho o apoio do pessoal aqui, essa aula ela vai ser gravada, tá? A gente disponibiliza no grupo. Serenice e Roger conseguem gravar a aula com todas as informações e depois então vocês vão tê-la no grupo.
que eu vou trabalhar hoje com vocês? A gente vai ver a parte de emprego, de como pensar, discutir um pouquinho, né? Como é que funciona a questão do emprego, que eu acho que é bem importante para a gente, né? É uma coisa que a gente depende e muitos e muitas de vocês às vezes ficam tão trabalhando, precisam mudar de emprego, então querem saber como é que funciona isso, né? Eu tive até uma estudante que pediu para eu ajudá-la a fazer o currículo e tudo. Eu cheguei a fazer isso no módulo 1, mas agora no módulo 3 a coisa precisa ser feita de maneira diferente, porque para vocês há uma demanda que é outra. Por exemplo, muitos e muitas de vocês já estão no Brasil há algum tempo. E o nível de português que vocês vão precisar, ele vai ser um nível bem, né, diferente de quando vocês chegaram, né? Então vocês precisam aprender algumas coisas na língua que sejam mais complexas. E uma dessas coisas é a entrevista de emprego, é saber fazer um currículo, saber organizar as ideias, saber, por exemplo, ser entrevistado. Então, o que eu vou fazer com essa primeira dinâmica aqui da parte da aula? Eu vou contar uma história de um exemplo, não de emprego, mas de uma situação do quanto a comunicação é importante. Eu tenho aqui a minha colega, né, daqui do IFES, que é a professora Letícia, ela me contou que ela pegou um Uber essa madrugada, quando ela chegou de viagem, da Páscoa, e o rapaz que estava dirigindo o Uber era venezuelano. E aí eles estavam vindo de Blumenau para Gaspar e o pneu do carro furou. E aí sabe o que aconteceu? Ela não sabia espanhol, ele não sabia português bem, e aí eles ficaram parados no meio da estrada entre Gaspar e Blumenau, e ele disse para ela que não sabia trocar o pneu, e ela foi e trocou o pneu do carro. E depois, assim, de entender a situação. Então, assim, quando você tem uma questão na língua, né, um problema, a gente precisa resolver esse problema da maneira mais simples possível. E, às vezes, uma coisa do cotidiano a gente tem dificuldade de resolver. Por exemplo, trocar o pneu do carro. Tá? Então, é importante saber que a gente vai precisar usar a língua nas situações mais simplórias, mais corriqueiras que a gente possa pensar. Então, para a gente, né, seguir nisso, eu vou ver aqui se eu consigo passar um videozinho para vocês. Vamos ver se ele vai. Tá? Eu vou. Professor, tá no mudo. Pronto. Eu vou disponibilizar um vídeo, que é esse aqui. Peraí, deixa eu ver. Que ele vai passar para vocês. Eu espero que o som saia. É porque o computador não tem microfone, mas ele acho que tem para poder sair o som, ele tem a caixa de som. E eu vou disponibilizar esse vídeo para a gente assistir, que é do Max Geringer, que ele fala sobre entrevista de emprego. Então a gente vai assistir o vídeo. O vídeo tem 1 minuto e 57 e depois a gente vai conversar sobre o vídeo. Ok? Então eu vou fechar meu microfone e colocar o vídeo. Alguém me avisa, por favor, se o som está saindo. Não, não tá. Tá bom, eu vou fazer o contrário, peraí. Eu vou tentar por aqui pelo iPad, que é mais fácil. Me deem só um minutinho.
Agora eu acho que vai. Tá saindo o som? Não. Não. Ainda Nada? Não sai. Peraí. Vejam agora. Não. Não. Não sai. não sai som. Quando você falou, e você falar, a gente ouve som. Mas vídeo não. Vídeo não. Tá. Que droga. Eu não quis trazer o meu computador, quis usar o daqui do IFES, que mais não tá funcionando. Enfim, vamos lá. O que acontece? Eu vou... Então, se você quiser, pode mandar como com. eu vou Pode mandar falar. no grupo. Vou mandar no grupo. Boa ideia. Se você quiser, pode mandar no chat com um link que a gente abre junto pra gente ouvir, né? Sim, eu mandei no grupo. E também no chat. Foi. No chat esse cara só fui lá, dar um toquinho aí. Abrir, a gente ouve direto. Eu posso também explicar mais ou menos o vídeo e aí depois a gente ir comentando para vocês verem depois com calma, mas é um vídeo bem legal que ele fala de como deve ser pensada uma entrevista de emprego, né? Como que deve ser feito. Ele fala das regras, né? Não do que obrigatoriamente... tá no grupo já, gente. Tem um aluno que levanta a mão, né? Mas Tem um aluno com a mão levantada, eu perguntei, mas ninguém respondeu. Posso falar pra vocês, pode já. Sim. E aí o vídeo é bem interessante porque fala da questão mesmo de como, né, a gente deve pensar numa entrevista de emprego. Eu queria mostrar por isso, mas vocês podem depois assistir, porque é um vídeo curto de 2 minutos e aí eu vou só, né, falar um pouquinho dele. O Max Geringer, que é o autor do vídeo, que é esse senhor aí, eu vou mostrar só a foto dele, pelo menos para mostrar tem aqui, tá, pronto. Esse moço, aí ó, esse daí. Ele é especialista em emprego e trabalho, é uma pessoa bem famosa no Brasil nessa área, então assim, quando você precisar de uma dica sobre como você deve participar de uma entrevista de emprego, de um processo seletivo, ele é o melhor, assim, ele dá muitas dicas, até mesmo de organização de currículo, de como você deve fazer. Ele fala de coisas, por exemplo, da entrevista, da maneira como você deve se portar. Hoje, no Brasil, a gente tem a seguinte demanda: vocês, como estrangeiros, precisam estar na entrevista e demonstrar uma coisa principal, que sabem português. Então, qualquer um de vocês precisa, na entrevista de emprego, deixar muito evidente que o domínio do português é uma coisa que vocês sabem. E não adianta simplesmente ter o certificado, porque o certificado do curso, ele te habilita para saber que você mostra que você sabe, tem um papel, mas você precisa ter na prática. Então, assim, às vezes as perguntas vão aparecer e você precisa dominar a maneira de responder essas perguntas, que é a grande dificuldade, tá? E isso passa pela barreira da língua, da cultura. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, podem perguntar para você: você está tentando essa vaga de, sei lá, de gerente na nossa rede de lojas, mas você tem experiência em vendas? Você sabe vender?
você quer a vaga de gerente por quê? Então pode aparecer uma pergunta dessas, né? E aí você tem que responder em português. No sentido de que assim, mas se eu fizer uma confusão, né, usar uma palavra na minha língua materna e em vez de usar em português, isso vai me tirar da entrevista? Não. Não vai te tirar da entrevista. Mas eu acho que vai mostrar que você tem as duas idiomas e que tem uma tem a interação de um e outro, mas não é um problema. Agora, você não pode, por exemplo, ter uma frase toda na sua língua materna, principalmente uma palavra em português, sabe? Então, tenta oscilar. Uma coisa que vocês também não podem se preocupar, não podem ficar assim muito ansiosos e ansiosas é com a questão do sotaque. Vocês não podem ficar, como a gente diz, preocupados de que isso vai atrapalhar a performance de vocês numa entrevista. Não é um problema. E, principal, na escrita, escrever tudo em português. Porque às vezes a gente mistura o português com o creole ou com o francês ou com o espanhol na hora de escrever, por exemplo, o currículo. Então, a isso vocês vão ficar atentos e atentas. Ceneris, Roger, por favor. Sim, com referência ao sotaque, em várias oportunidades, mesmo a gente falando em português, tipo, eu acredito que a maioria das palavras que a gente usa é em português mesmo. Vários brasileiros têm nos perguntado se a gente entende o português dele. Ou seja, a gente está se comunicando, a gente está falando, faz tempo que a gente está tendo uma conversa, mas mesmo assim eles acreditam que a gente não está falando português por conta do sotaque. Isso é uma questão cultural daqui da região sul, né? De Santa Catarina, sobretudo, porque se você for para São Paulo, que é uma cidade maior, né? For para o Rio de Janeiro, ou para uma cidade do interior de São Paulo, do Rio, ou de alguma outra região, isso é diferente. Por quê? O costume de você encontrar pessoas estrangeiras é maior, o hábito é maior. Agora, aqui na região de Santa Catarina, né, de Blumenau, Gaspar, não é tão comum. Então, assim, há um problema e também há uma dificuldade, né? Porque se você fosse, por exemplo, trabalhar numa cidade que é fronteira com a Argentina ou com o Uruguai, Ceneris, né, e colegas, isso seria diferente. Por quê? Lá, essa proximidade, muita gente às vezes não entende o que vocês falam por conta da barreira do sotaque. Então, uma possibilidade é falar mais devagar. Porque às vezes a gente pega o ritmo melódico do português e começa da língua materna e começa a falar assim, dessa maneira que acaba que ninguém entende nada, fica difícil, porque você começa a falar muito rápido e aí a pessoa fica com dificuldade, não consegue compreender. Entenderam? Sim. Então eu preciso falar mais pausadamente para me colocar na entrevista de modo que possa pensar, ouvir, entender o que eu estou dizendo bem para não ter problema. Tá? Então, assim, essa é uma questão também. Porque muitas vezes... Então, professor, eu vou interagir um pouquinho sobre isso. Por favor. Eu vou falar sobre aquilo que ela acabou falando. Não sei, não me dera CC, né? C.C, não sei, não me dera. Então, nesse problema, não só estrangeiro está sofrendo aqui no São Paulo. Eu moro no São Paulo, né? Às vezes, até pro brasileiro que sai da Zona Norte lá, quando eu chegar aqui em São Paulo, tá passando entrevista lá, sei lá, emprego, sei lá, eu tava muito com eles ali, aqui mesmo, então, eles sofrem por causa de sotaque, entendeu? Às vezes, o próprio brasileiro não entendeu o que ele tá falando, só ele brasileiro, né? Com certeza, ele dá um olho para entender ele, jeito que ele tava falando, sei lá. Mas até pro brasileiro às vezes tem dificuldade. O que esse cara tá falando? Ele tá falando sobre o quê? Esse cara tem conhecimento, só o sotaque dele é diferente que esse cara que mora aqui em São Paulo. Sim. Há uma... por favor, vai lá, seria isso, Roger. Não, só falar. Falei que entendi. Tá.
há uma questão que eu acho que paira, que existe no Brasil e é verdadeira, é a necessidade de que o sotaque seja parecido com o sotaque do Sudeste, com o sotaque do Rio de Janeiro e de São Paulo, sobretudo. E aí é um problema, tá? É um problema muito grave, porque isso tem um nome técnico, é preconceito. Não tem outro nome para isso. Eu não tenho outra palavra para definir. É isso aí mesmo. Não é? E assim, às vezes, por exemplo, vou usar o Alberto. O Alberto às vezes tem um currículo muito bom, domina a função que ele vai, para a qual ele está se candidatando, sabe, entende, fala, escreve bem em português, mas o sotaque do Alberto denuncia que o Alberto não é brasileiro. Mas isso não pode ser um problema, um impeditivo. Mas algumas empresas têm esse impeditivo por achar que a pessoa não vai ser entendida, mas é mero preconceito. Então, assim, isso é uma luta diária. A gente precisa vencer essa barreira de ações preconceituosas, tá? Então, assim, é complicado, mas ainda existem essas questões. Vocês, para poderem ganhar isso, têm que praticar muito e não podem também abrir mão dos sotaques de vocês, gente. O sotaque ali é a identidade de vocês. Eu não posso pedir, por exemplo, que o Ernesto, ele não pode... olha, Ernesto, você não pode jamais deixar alguém perceber que você é estrangeiro. Você tem que pegar e falar perfeitamente o português. Mas, gente, você já fala português. O que vocês precisam entender é a maneira de falar tem que ser talvez mais pausada. E explicar, olha, o meu sotaque eu tenho porque eu sou estrangeiro, eu sou, sei lá, venezuelano ou venezuelana, eu tenho tantos anos no Brasil, eu faço aula de português toda semana, eu tenho 1 hora de aula por semana, 1h30, eu estudo português, eu procuro ver televisão, ler bastante em português, tenho me empenhado, isso tem sido uma prática que me faz melhorar o meu português. Agora, não é um problema para a função que eu vou desempenhar, porque isso tudo que eu estou fazendo eu vou seguir para que a minha função no trabalho seja melhor. Selene, você tinha levantado a mão. Ô, Roger. Só queria comentar com referência a isso, que eu já conheci pessoas, eu já não trato tanto com essas pessoas, mas que elas me colocaram em uma posição, tipo, de perfeccionar a pronúncia, tipo, de muitas expressões, de muitas palavras, coisas que são bem complicadas até para brasileiros. Lembra daquela expressão soar e suar? Tipo, elas me colocaram, tipo, numa posição que eu precisava aprender a diferença, a pronúncia perfeita de cada uma dessas expressões. Até de meu e meu. Tipo, o meu que se come e o meu que sou eu. Sim. Meu. É uma coisa bem difícil. Sim, e assim, gente, é algo que é só com o tempo, tá? Vocês também não podem pegar e exigir de vocês em excesso e querer que, por exemplo, o meu mel, né, foi complicado sumiu. entender. E aí falar, o que eu disse, né? Então, o meu mel é que o U em português é mais aberto e o L não. Então, mel, né? E meu. Então, essa noção que a gente vai construindo é aos poucos, é com o tempo. Então, não precisamos aí também ficar desesperados. Eu fiquei bastante desesperada, porque sempre que eu errava uma pronúncia, elas me interrompiam. Tipo, não é assim, é assim. Não é, tipo, era meio que uma persecução, eu me lembro. Foi bem difícil de tratar com essas pessoas. É complicado, eu compreendo. Porque, assim, você não pode também pegar e dizer para a pessoa assim, igual soar e suar. Né? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas erra no Brasil. Porque soar é fazer som. Com S. S-O-A-R. É soar. É de fazer som. Deixa eu só abrir aqui um documento. Igual mal também. Mal e mal. São munda também. Munda também. Quando as pessoas não falam, na sessão fala, é munda. Às vezes, munda, tipo, às vezes, a verbo de mudança
Às vezes, quando você tá falando, você falou, esse cara falou. Aí, o que esse cara tá falando? Depois, quando ele vem pegar sua conversação lá, aí ele começa a entender, ah, tá, eu entendi o que esse cara tá falando. Quer explicar Sim. a verdade. E isso é uma questão, né, pra gente poder pensar, porque, por exemplo, ó, deixa eu só usar aqui o meu caderninho. Ó, né, soar quer dizer fazer som. Suar Suar. é a mesma coisa, é o mesmo que transpirar. E zoar é fazer uma. Suar é quando você trabalha muito, fica com a testa molhada, você está suando, está muito quente. E ainda tem o outro que a Cenelis falou, que é zoar. Já ouviram esses? Zoar é o mesmo que fazer bullying. Tá? Então tem essa diferença. E o mal, esse é um problema na pronúncia. Mal e mal não tem diferença, tá, gente? Não, vou dizer pra vocês que não tem. Igual a gente viu também na aula passada, mais e mais. Ó. Mais e mais, né? Aí tem gente que fala que o primeiro é mais e o segundo é mais. Tá, o carioca faz isso, mas o carioca pode usar os dois, ó. Mas você não veio aqui por quê? Sabe? Então, essa junção, a pronúncia não tem jeito. É com o tempo que vocês vão conseguir, né, diferenciar. Mas vocês conseguem estabelecer isso na fala. Tá? E na escrita também é importante. Agora, é só com um processo de tempo mesmo. Não tem como eu dizer para vocês, olha, vai ser mais difícil, mais fácil, dependendo de determinada situação. Não tem muito por onde sair, tá? E outra coisinha que é bom para a gente poder saber também da questão do emprego é saber sobre do que a empresa trata, acessar o site e tudo. Acho que é bem importante que a gente conheça, né? Então, assim, ter noção do que com que se trabalha, conhecer, isso ajuda bastante. No livro que a gente está trabalhando, aqui fala dessa, né, cada imagem aqui representa, né? Então tem aqui a primeira imagem. Isso daqui é o que, gente? É um. Dá para todo mundo enxergar? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, essa pessoa aqui é o que? Um tatuador, né? Faz tatuagem. Aqui a gente tem alguém que é o cozinheiro. Aqui. Artista. Não, esse é o vendedor de algodão doce? Ah, é algodão doce? Eu achava que era um pênis. Não, vendedor de algodão doce. Aqui, artista. Ah, verdade. Aqui, Professor. professor. Cavaleiro. Cabeleireiro. Essa palavra é difícil. Essa Cabeleireiro. palavra é difícil, né? Uhum. Cabeleireiro. Em espanhol, se não me engano, é peluqueiro, né? Isso. É bem mais O fácil. barbeiro. Ou barbeiro. Barbeiro. Ah, mas a gente tem uma diferença. Geralmente, o cabeleireiro é que corta o cabelo geralmente das mulheres, tá? Tem isso, culturalmente. Cabeleireiro geralmente é pra mulher. E o barbeiro é pro homem. Mas hoje a gente tem o barbeiro como uma figura, né, de que você vai naquele lugar mais chique, né, mas você faz a barba, corta o cabelo, aí tem lugar que te dão cerveja, refrigerante, tudo. Então tem essa diferença. Hoje tem um cuidado maior com isso, mas geralmente o cabeleireiro está mais ligado ao público feminino. Aqui também tem uma coisa que eu gostei. Cadê? O vídeo, vou ter que deixar depois para vocês verem, mas tem as perguntinhas aqui embaixo, né?
tem uma coisa que vocês podem usar, que são os vídeos que eles têm aqui, mas esse gráfico aqui que eu acho que é legal, ó. Tem um gráfico aqui que mostra, né, o refúgio no Brasil via elegibilidade. Elegibilidade quer dizer via, né, a maneira, a escolha feita, áreas de atividade econômica exercida no país de origem, titulares de amostra por nacionalidade. Então, tem algumas aqui que mostram que atividades as pessoas exercem, né, nos países de origem. Essa pesquisa foi feita. Ler gráfico e saber explicar sobre a situação do trabalho do seu país é interessante para poder responder, porque algumas empresas querem saber, por exemplo, por que você veio do seu país e às vezes querem conversar sobre como funciona, como é que é lá, quais são as atividades de trabalho, né? Então, por exemplo, aqui em Angola a gente pode ver que 41,5% não declarou, não disse, né, das mulheres. E dos homens, né, os homens aqui, ó, 40,8% se declarou estudante. Né? Aqui, dos serviços domésticos, só as mulheres. Os homens nem apareceu isso. 47% dos homens trabalham na construção e 9% no comércio, né, nos serviços. Na Colômbia, também teve aqui, ó, artes e entretenimento, os dados muito parecidos entre homens e mulheres, né, 6,5 e 5,3. 15% dos homens trabalham na agricultura. Aí eu tenho 13% das mulheres e 18% dos homens trabalham no comércio. 10% e 7% são estudantes. 5,8% dos homens trabalham na construção civil. Aí eu tenho serviços domésticos, 19% das mulheres. Né? Serviços sociais e de saúde, 8%. E aqui eu tenho 18,4% não declarou nada dos homens e 5,8% aqui em serviços sociais e de saúde. Então, esse gráfico é bem interessante porque ele mostra isso. Como é que funciona, quais eram as principais atividades, que pode ser uma coisa que eu perguntei para vocês. Né? E também a noção aqui dos adjetivos, né, relativos aos nomes dos lugares. Então, assim, quem nasceu em Angola, angolano, República Colômbia, colombiano, no Congo, congolês ou congolesa, libanesa, libanesa, sírio ou síria. Aí, no caso de vocês, haitiano, haitiana, venezuelano, venezuelana, cubano, cubana, né? Então, essas palavrinhas são bem tranquilas. E aqui, ó, vamos ver. O gráfico anterior faz referência a diferentes áreas do trabalho. Relaciona o nome de algumas dessas profissões dessas áreas às profissões retratadas. Vamos lá. Atriz está relacionada a que áreas dessa daqui? Serviço de saúde, agricultura, educação, arte e entretenimento, construção ou comércio? A primeira, arte e entretenimento. A primeira imagem? É a primeira imagem. Arte e entretenimento. Arte e entretenimento. Então, uma pessoa que exerce a profissão de ator ou de atriz trabalha na área de artes e entretenimento. Aqui eu tenho um enfermeiro. O enfermeiro está na parte de serviços de Saúde. Saúde. Isso aí. Aqui eu tenho o pedreiro. Pedreiro trabalha em que área, gente? Construção. Construção. Aqui eu tenho uma acolhedora. A acolhedora trabalha em que área, gente? Agricultura. Agricultura. E a bibliotecária que trabalha em que área? Educação. A bibliotecária é? Educação. Né? Educação. Isso, a acolhedora que é da agricultura. E aqui a gente tem um garçom. O garçom trabalha em que área? Gastronomia. Gastronomia e aqui comércio, né? Comercial. Gastronomia, perfeito. Mandaram bem. Tá? Depois tem aqui essas atividades que vocês vão poder fazer sobre o gráfico, que é legal vocês olharem o gráfico com calma.
E aqui fala dos verbos, né? Que a gente já viu uma vez, mas só lembrar. Quando quiser dizer que uma pessoa tinha um hábito no passado, às vezes pode dizer que ela trabalhava, que ela fazia, que ela desenvolvia. Né? Então, o pretérito imperfeito, ele diz que a pessoa desenvolveu alguma atividade frequentemente no passado. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu estudava muito. Então, estudava é o verbo que está no passado. Tá? Então, vai representar um hábito. Certo? Perguntas? Não? E aqui, ó. Não. Agora, eu vou dar 2 minutinhos para vocês preencherem isso daqui para mim, ó. Qual era a sua profissão no seu país de origem? Todo mundo aí faz a anotação e depois eu vou perguntar para vocês. 2 minutinhos, tá? Vou fechar meu microfone, esperar vocês só arrumarem a informação e eu pergunto. Gênero. Lorena, seu microfone tá com problema. Oi? Seu microfone deu Profissão no interferência. país de origem. Deixa de ligar ele, espera. É profissão Muito obrigado. com 2 S. Só para lembrar, a profissão era o trabalho que a gente executava. A diferença entre era a profissão e qualquer outra? Emprego. Ah, a profissão seria emprego, né? Isso? A profissão é aquilo, por exemplo, que você se formou. A profissão Ah, é negócio O profissão. emprego é o que você exerce. Tá. Então, por exemplo, eu me formei como professor e sou empregado como professor. Mas, por exemplo, profissão no seu país e aí área de trabalho. Então, por exemplo, meu nome é Luiz Herculano, gênero masculino, a minha profissão no meu país de origem é professor e a área do trabalho é educação. Então, eu quero que vocês preencham, né, mentalmente ou escrevam e tudo exatamente sobre isso. Beleza. Área de trabalho. Oi, professor? Oi, Mas eu só acho que você pergunta e a gente responde, não? Ou isso. precisa escrever? Eu vou perguntar. Eu só dei 2 minutinhos para vocês fazerem. Para vocês Tá só neles. anotar. Todo mundo Boa já noite, acabou? professor, tudo bem? Oi. Eu estudei informática, mas trabalhava de artesanato. Então vamos lá. Fala o nome. Sanji, Sandy. Você se formou em informática e trabalhou em que área? artesanato, Artesanato. Então, tá. Você era artista plástico. Legal. correto. Show. Obrigado. Lorena. De nada. Oi, Oi. meu nome é Lorena. E eu era, lá em meu país, eu era vendedora autônoma. E a área de trabalho era comércio. Ok, obrigado, Lorena. Alberto. Oi, meu nome é Alberto Laurenti, meu gênero é masculino, profissão no país de origem é administração, 4 anos, mas eu não acabei era, área de trabalho e gestão de estoque. Ok, então tá, você era administrador. Que legal. Só eu não acabei essa faculdade, cheguei só 4 anos, cheguei 4 anos, mas eu não dá tempo para eu tirar meu diploma lá, mas desde 4 anos eu trabalho com gestão de estoque lá no meu país. Ah, tá. E vem cá, e você não pensa em voltar à faculdade aqui no Brasil?
Estou estudando ainda, estou na faculdade aí, estou no Uninove, estou fazendo TGTI, que é Gestão da Tecnologia e de Informações. Ah, ótimo, legal. Ai, massa. Tomara que dê certo, você conclua e possa aí alçar novos voos. Tá bom, Parabéns. obrigado. Obrigado. De nada. Lorena falou que era vendedora autônoma, isso é interessante. E o Sandy, artesão. Tá, ótimo. Vamos lá então, Alberto. Não, Ernesto, desculpa. E depois Andreina. Meu nome é Ernesto. Minha profissão é como é computação e economia. E na área de trabalho era gerência de compras. Ok, então você trabalhava com computação e economia, né? Você se formou nessa área e depois trabalhou com a gerência de compras. Ok, obrigado. Então, área comercial também. Andreina? Boa noite, meu nome é Andreina. Eu não me formei, mas estava estudando arquitetura. E minha área de trabalho era em serviços sociais, numa ONG como secretária. Ah, legal. Você pretende terminar a faculdade de arquitetura aqui no Brasil? Ah, dificilmente. Eu estava com ideia de fazer uma educação inicial para pré-escolar. Ah, aqui a gente chama esse curso de pedagogia. Ah, pedagogia, isso. Pedagogia. É bem interessante. Tem em Blumenau, tem, mas depois eu te dou as coordenadas. Quem mais quer? Show, obrigadão. Quem mais quer falar? Enzo. Enzo, por favor. Meu nome é Enzo Versi, sou haitiano. Meu gênero é masculino. Lá no meu país eu estava professor literatura. Eu trabalhei no educação. Olha só, meu colega de área, que massa. Poxa, que bom, tá vendo? Feliz, alguém, professor de literatura. Poxa, bom conhecer. Depois a gente tem que conversar muito. Vou chamar você para conversar sobre literatura, para a gente falar um pouco. Literatura francês, na verdade. Não tem problema. Literatura é sempre massa, sempre muito legal. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá. Genito. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ginete Girão. Meu gênero é masculino. Aí lá na verdade eu não terminei minha faculdade. Eu fiz 2 anos em Direito e 1 ano na Economia. Né? Uhum. Mas aí eu estou estudando. Aí eu trabalhei 5 anos na área da educação. Aí eu trabalhei como professor da literatura haitiano e francês. Uau! Poxa, cheio de professor aqui, estou gostando de ver, legal. E você agora está fazendo o quê? Faculdade de quê? Então, eu estou estudando na Unip, que é Gestão da Tecnologia da Informação. Na verdade, já estudei aqui, já fiz técnico de informática, mas agora estou fazendo o ensino superior. Ah, legal. E depois também, a gente vai ter uma aula que a gente vai fazer um sarau para falar de literatura. Já temos aí 2 pessoas, ainda tem Sandy, que é artesão, dá para falar de arte, literatura, um monte de coisa aí. Uma aula dessa a gente vai usar, vai falar um pouquinho. Tá bom. Obrigadão, Jerome. Obrigado. Vamos lá. Catherine. Boa noite, meu nome é Catherine, eu sou de gênero feminino. A minha profissão no meu país, eu também sou professora da informática a ensino básico para crianças, adolescentes. E agora, na área de trabalho, é educação, mas agora eu estou olhando editais para cursos de especialização para educação tecnológica. Eu vi na USP, na UFSCar, mas ainda o processo é no mês do junho, julho. Ok, Catherine, obrigado. Não sabia que você era professora, não lembrava disso. Olha, tecnologia
gente, vocês têm que a gente tem que pensar em ajudar vocês a validar esses diplomas. Vocês conseguiriam professores, assim, é bem mais fácil de conseguir vaga, contrato e tudo. Eu entendo agora mais ainda a necessidade na naturalização, porque com a naturalização vocês conseguiriam lecionar. Quem tem a formação, né? Então, assim, é bem mais tranquilo, mas vamos dialogando durante a aula, durante o período aqui. Ebony? Oi, boa noite. Meu nome é Ebony, gênero feminino, profissão, no país de origem, administração. E área de trabalho, banca e finanças. É verdade, lembrei, você era da área financeira, você era bancária. Tá, obrigado, Ebony. Vamos saber também. Vamos lá, quem mais, gente? Zeneres e Roger. Oi, boa noite. Meu nome é Roger Padrão. Meu gênero é masculino. Eu sou formado em engenharia mecânica lá na Venezuela. E a minha área de trabalho era supervisor de manutenção. Ok, obrigado. Tá, meu nome é Zeneres, meu gênero é feminino. Eu sou formada em engenharia e manutenção industrial e eu trabalhava em 3 áreas diferentes, né, na mesma empresa, que era segurança do trabalhador, área de civil e na área de planejamento de manutenção industrial também. Ok, obrigado. Então, 2 engenheiros, 2 pessoas da área de engenharia, da parte industrial, né, são os números que saem comércio, educação, vão para outro nível, né, que é diferente um pouquinho. Quem mais? Todos falaram? Manis? Não? Boa noite, meu nome é Elianges, meu gênero é feminino, minha profissão é em Venezuela, foi técnico em informática. E minha área de trabalho, na verdade, eu nunca trabalhei de informática em Venezuela. Você nunca trabalhou na área? Não, porque enquanto eu terminei a universidade, eu saí de Venezuela. Ah, tá. E você conseguiu pelo menos o diploma? Sim. Ah, que bom. E aqui no Brasil você está trabalhando em que área? Acho que é analista de back-office. Tá, ok. Analista interessante. Tá, obrigado. Sabia. Alguém mais? Não? Então tá, não sei se vocês sabem, não sei se eu lembro de eu ter contado, eu fiz ensino médio técnico, mas eu nunca exerci o técnico, eu fui fazer faculdade de letras e me tornei professor, né? Então desde 2005 eu trabalho na área de educação, né? Então é bem a área que eu gosto, que eu dou bem, então para mim é bem interessante. Alberto, você tinha levantado a mão. O professor Bob que passou por isso, né? Tipo, antes que eu comecei a fazer minha faculdade aqui, estudo superior, já tinha vários cursos aqui, entendeu? Eu fiz mecânica de usinagem, eu fiz curso em piladeira, eu tenho também Excel avançado, mas lá também, país origem também já trabalhei com operador em piladeira e eu acho 2 anos na área de educação só e trabalhei na matemática. Mas a vida assim, seguinte, chegar aqui, a gente continua estudando. Sim. Pô, que massa. Tem, então, muita coisa aí, né? Uma turma bem diversa. Acho que
aqui a gente conseguiria formar uma escola técnica muito boa. Fôssemos aí, tivéssemos todos juntos, daria para ser uma escola técnica em várias áreas, aí teria bastante gente para colaborar. Você sabe que eu tô gostando, tipo... Você tá cursando? Mas você sabe que eu tô... Professor? Oi. Oi? Pode falar, pode falar. Oi. Você sabe que eu tô... Você sabe que eu tô... Você sabe que eu estou gostando, tipo, essa tipo de pergunta que você fez. Às vezes, como você é um professor lá, é bom você ouvir falar, tipo, cada um de nós que estão estrangeiro, tipo, assim, falar que ele já tem, sei lá, que ele tem conhecimentos e que pro mundo, né? Tipo, dá uma coisa para país dele. Porque tem alguns de nós, não vou falar. A verdade, quando você entra num país com um estrangeiro, você está trabalhando numa área, ninguém não conhece você, ninguém não acredita em você. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, alguns brasileiros, vou falar, alguns deles. Caramba, mano, esse cara chegou aqui no Brasil, esse cara não tem um curso, esse cara não tem nada, só esse cara não dá tempo para você desenvolver, mostrar que você sabe, mostrar a sua capacidade. Sim, é ruim quando os países abrem para estrangeiro, às vezes, esse cara é estrangeiro, ele traz o que para nós? Porque estrangeiro entra no país, é uma troca. Abre para esse cara, você está pronto para fazer uma troca. Eu abri para esse cara procurar e chegar até lugar além disso dele, mas vou pegar uma coisa dele que ele tem. Para você pegar aquilo que ele tem, você tem que se dar essa possibilidade, a confiança dele para ele mostrar que ele tem com conhecimentos. Tipo, é bom, se, tipo, todo brasileiro, sei lá, pode ser 40%, dá essa oportunidade, pergunta a estrangeiro, o que ele tem com profissão? O que você tem com conhecimento? Ele vai entender o estrangeiro que chegar aqui não é burro, porque alguns brasileiros, né, acham a verdade, que nós chegar lá não tem nada de conhecimento. Entendeu? Isso é o que eu tô falando, porque a gente vive na empresa. Ouvi eles falaram, esse cara chegar aqui, tá, ele tá roubando o emprego nós, tal. E esse cara não tem nada. Mas eu não vou falar ele tem razão, mas pra mim falta muita coisa mesmo pra eles entenderam, tipo, que nós somos e que a gente tem com conhecimento. Obrigado mesmo pela esse tipo de pergunta. É bom entender e interagir com alguns colegas aí. Saber que eles têm algumas coisas para a gente sobreviver aqui. Sim, eu tive essa ideia exatamente para isso. E também, Alberto, para conhecer vocês um pouco melhor e para obrigar todo mundo a falar. Porque senão eu não ouço vocês. Alguns falam, outros não falam. Então, assim, é muito bom ouvir vocês, trazer esses relatos, porque para a gente também pensar, e você tem toda a razão, Alberto. É muito difícil ser imigrante num país que não acredita no imigrante, né? E a gente é um país de imigrantes. Então, assim, as pessoas têm esse mau hábito bem horrível, né, de não dar ao imigrante credibilidade, não entender que o imigrante tem o papel dele e que o imigrante ele está aqui para trabalhar, para contribuir com o país, no sentido de formação. Igual, gente, as formações que vocês têm são incríveis. As experiências, elas podem não, contribuir muito com o país, mas a maneira como isso é visto é muito ruim. Uma coisa assim que eu vou colocar um texto para vocês no grupo, para vocês lerem esta semana, para a aula da semana que vem. Professor? Oi. Você poderia me agregar no grupo? Poderia? Desculpa? Se você poderia me colocar no grupo de WhatsApp. Posso. Coloca o seu telefone no chat para mim, por favor, que aí eu te adiciono, tá? E eu vou pegar um texto, né, que eu vou colocar para vocês sobre exatamente a situação de trabalho no Brasil, que eu acho que é legal que vocês leiam para vocês saberem
conversar um pouquinho, falar sobre essas coisas. No módulo passado a gente dialogava muito sobre muitos temas e a gente vai seguir, só que agora é o seguinte, vocês vão ter a possibilidade de dialogar mais entre vocês para falar e para a gente também trabalhar alguns pontos, porque olha só, essa questão do diálogo, a gente trouxe muitas informações hoje, né? Igual o videozinho, eu não consegui passar o vídeo na aula de hoje, mas eu quero que vocês vejam o vídeo para a aula que vem. Esse é um vídeo de 2 minutinhos. Além desse, eu vou tentar ver se eu acho um outro que eu gosto também sobre emprego para a gente poder continuar falando um pouquinho sobre trabalho. Então, assim, nessa primeira parte, esta semana, hoje, né? E a semana que vem a gente vai falar sobre trabalho e estudo. Um pouco. Depois a gente vai entrar mais na parte de estudo, falar de validação de diplomas, como é que a gente faz isso. E algo que seria muito interessante para todo mundo aqui era o reconhecimento de saberes, que é uma coisa que pode ser interessante em algum momento, que é você fazer uma prova, por exemplo, para o pessoal que não concluiu as formações, que diga assim, olha, a Andreina, ela começou arquitetura e o conhecimento que ela tem habilita a Andreina, por exemplo, a trabalhar em tal área. Ela faz uma prova e tem um certificado, que é uma coisa que o Brasil tem pensado em fazer para os próprios brasileiros, porque tem muita gente que tem o conhecimento, mas não tem a formação. Então, essas coisas precisam mudar um pouquinho, né, para a gente conseguir desenvolver. E podem contar que a gente vai falar bastante nesse semestre. Aliás, vocês vão falar, eu vou mais ouvir, querer até para poder ajudar vocês a se expressarem e tudo isso, né? Para a gente voltar ao que a gente falou no início da aula. Para todo mundo começar a falar, praticar para na hora da entrevista, na hora de um debate, na hora, por exemplo, a gente já teve aluno aqui que teve progressão no trabalho, e às vezes você precisa mostrar que você conhece, então ter esse conhecimento, saber fazer análise crítica, saber dialogar e falar um pouco da situação, de todas as situações, né, mas sobretudo da questão do trabalho e do estudo no Brasil é importante. E muita gente vai sempre perguntar para vocês compararem com o país de vocês. Então vocês têm que saber fazer essa comparação de maneira muito eficiente, tá? Então é importante que vocês não percam isso e tragam as informações. Seneris, o Roger, senhor, senhora. Não, referente a saber expressar a diferença entre nosso país e o Brasil. Essa pergunta é feita muito. Tipo, muitas pessoas perguntam por o país de origem do estrangeiro. Mas é engraçado porque eu me encontrado com pessoas que acreditam que o país de origem da gente é extremamente diferente. No sentido de que, tipo, não sei, como que se fuera da parte pobre da África, um negócio assim. Sim, é uma visão estereotipada, né? Aham, é muito engraçado. Para mim já fizeram essa pergunta muitas vezes. E só eu geralmente falo igual, é muito parecido com o Brasil, exceto que falam espanhol e tem uma crise econômica. Pronto. E que não está diferente do Brasil, né? Mas isso é conversa para um outro dia com mais tempo. Mas assim, a gente também está numa crise econômica começando no meio de uma mais branda, talvez, do que em alguns lugares. Não, é que é assim, eu rio muito com esse tipo de tema, porque já vieram pessoas que perguntaram para mim que se lá na Venezuela tem prédios altos e coisas assim, sabe? Acho que en varios países, porque en Perú también tienen esos tipos de preguntas. Gente, é inaceitável isso. É igual os haitianos. Eu tive muitos alunos haitianos que sofrem porque ouvem cada absurdo sobre Haiti, sabe? Umas coisas assim que não dá para aceitar. Eu ouvi gente já falando, professor, porque alunos brasileiros, não, porque no Haiti eu não sei o que. Eu falei, você já foi? Você conhece os haitianos? Você conversa? Não. Então como é que você está falando? E eu digo sempre que
as pessoas têm que ler, né? Tem que ir atrás da informação para não falar besteira. Assim como também falam muito de Cuba, tem umas coisas meio surreais. Fala, Adriana. Ah, não, nada. Tá. Enzo, você queria falar? Vamos lá, quem tá na vez para falar? Acho que é Enzo e depois o Ernesto. Não é isso? Não, não tem problema não. Obrigado. Tá. Ok. Ernesto? Profesor, yo acho que todo eso, siempre yo culpo que Santa Catarina es muy pequeña, con poco, ¿cómo? Ernesto? Acho que falhou a conexão dele. Ernesto, a gente não te ouve. Eita. Falar con poco extranjero, con poco turismo extranjero. Es increíble. Aquí ninguém conoce, ¿no? Aquí es una cosa que... Aquí es como se fala, es un problema de cómo es, de cada... Ernesto, tá cortando. Ernesto? Eita, cortou. Ernesto, cortou, a gente cortou, a gente já ouviu quase nada. Se você puder repetir. No, que yo conversaba, yo estaba hablando que el problema, yo siempre culpo que Santa Catarina es un estado pequeño, sin turismo, con poco de turismo extranjero, yo falo. Sí. Con poco movimiento extranjero, y todo extranjero que tenga es eso, refugiados, gente como nosotros que estamos morando aquí. Porque yo falo que en São Paulo, yo nunca eché un taxista que no conociese Cuba más que yo, ¿no? Él sabían todo lo que acontecía en Cuba ahora, estaban actualizados, ¿no? Cualquier persona, Rúa, hablaba de Cuba normalmente, sin exagero, ¿no? Como aquí, que aquí no conocen, aquí es como se fala, si usted conoce Cuba, o sea, fue. É engraçado, né? É curioso, é uma situação meio particular, né? Do estado, né? Complicado, difícil. Andreina? Sim, para complementar também, eu acho que falta de interesse também vamos falar da região sul, falta de interesse às vezes de também conhecer o mundo, mesmo sendo através dos livros, da internet. Porque se é por estrangeiro ou por migração, Santa Catarina foi fundada por estrangeiros, alemães, italianos, sei lá, vários países. Aí é absurdo, tipo, na Venezuela, na Venezuela tem população de quase todo mundo. Uhum. E a gente tem mais ou menos uma noção de o porquê eles estão ali, conhece mais ou menos quais são as suas tradições, as comidas deles, as coisas deles, porque já formam parte do nosso povo. Aí também vai o desinteresse das pessoas mesmo, de conhecer. Isso, essa questão que é bem complexa, assim. Não é simples, né? Essas relações são sempre tensas, né? São difíceis. Eu acho também que também é as coisas que o país, ou a imagem que o país transmite para fora. Isso também tem muito a ver. Tem países que eles não têm eles não se dedicam a mostrar a beleza do país, as coisas boas do país para outros.
tipo, para atrair turismo, Sim. tipo, não sei. Porque, por exemplo, o Brasil, se você pergunta para algum estrangeiro assim que não conhece o Brasil, ele só lembra do Cristo Redentor e do Rio. É Ou da difícil. violência. Das favelas. E das favelas. É difícil, eles não sabem outra coisa. Sim, sim. Na verdade, quando eu vim para o Brasil, eu também não conhecia muita coisa do Brasil, tipo, mais que o que vi nos filmes e coisas assim. Não tinha tanta E a informação. gente fala, tipo, oh, curta as mulheres em pedaços. É. Sim, tem umas coisas muito absurdas. É complexo, isso é formação de estereótipo e vai em caminhos bem difíceis. Tá? Minha gente, olha só, eu preciso encerrar por aqui, porque eu tenho que ir dar aula ali daqui a 20 minutos, só para eu me organizar para lá. Na segunda-feira continuamos. Eu vou deixar o videozinho tá no grupo, eu vou adicionar a Sandy ao grupo também e vou pedir o seguinte, para vocês verem o vídeo e depois lerem o texto que eu vou colocar lá para vocês darem uma lidinha, tá? Eu vou colocar o texto amanhã no grupo para vocês lerem durante a semana e assistirem o vídeo. Vou tentar também buscar outro vídeo para a gente seguir essa discussão, tá bom? Ok? Ok. Obrigado pela aula, professor. Obrigado a vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa semana. Boa noite para você e boa semana. Boa Tchau, semana tchau. também, gente. Fiquem bem. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Obrigado, Bruno, e uma boa noite para a senhora. Boa noite também. Obrigado vocês.